Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, na Congregação Jardim Santa Marta Belfor Roxo, na Congregação Nova Campinas Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos, estamos no segundo trimestre de 2025, o título deste trimestre, E o Verbo se fez carne, Jesus sobre o lar, do apóstolo Amor, estamos estudando o Evangelho segundo São João. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, a verdade que liberta. O texto áureo diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que se encontra em João, capítulo 8, versículo de número 32. A verdade prática nos diz, o verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Vamos aqui à leitura bíblica em classe, que se encontra em João, capítulo 7, do versículo 16 ao 18, e o 37 ao 38, e no capítulo 8, do versículo 31 ao 36. João, capítulo 7. Jesus respondeu e disse-lhes, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João capítulo 8. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam, somos descendência de Abraão, e nunca serviremos a ninguém. Como tu dizes, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos então aqui à introdução. O Senhor Jesus simboliza a verdade que é apresentado no Evangelho de João. Neste estudo, iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus a essa verdade e, por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligado à verdadeira vida e liberdade em Cristo. Então, no final aqui da introdução, o autor ele sintetiza essas duas verdades que estão título da lição, que estão no texto áureo da lição. O título é A Verdade que Liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ele diz aqui, compreender Jesus, porque ele começa a introdução dizendo que Jesus simboliza a verdade. Na verdade, podemos dizer até, não discordando, concordamos totalmente com a outra lição, que Jesus é a verdade. Então, Jesus é a verdade, compreender que ele é a verdade encarnada de Deus, está ligado à verdadeira vida e liberdade em Cristo. Por que a verdade nos libertará? É bom entender isso. Comentário rápido antes de começar a lição, porque a lição também nós vamos falar sobre isso, o autor vai falar sobre isso, o texto nos fala sobre isso. Todo homem, e já vimos isso na lição, principalmente é necessário nascer de novo, todo o ser humano na face da terra tem que nascer de novo. Vamos repetir algo que falamos naquela lição. O homem pode ser o melhor do mundo. Não fuma, não joga, não bebe, não adultera, não mente, sei lá, tem virtudes, ajuda em ação social pessoas, mas ele precisa se tornar uma nova criatura. O homem só terá essa verdadeira, parece um jogo de palavras, né? Conhecer a verdade para ter a verdadeira vida. Mas não é um jogo de palavras, exatamente.
a verdade, verdadeira vida. Se for não se conhecer a verdade, não vai ter a verdadeira vida. Então, a verdadeira vida e também a liberdade em Cristo. De que Cristo nos liberta? Conhecendo Ele como a verdade encarnada, o Verbo encarnado que veio a esse mundo trazer a salvação. Do pecado, do poder de Satanás, do medo da morte. Então, existem várias coisas que, ao conhecer a verdade, ele modifica a nossa vida, ele nos liberta, ele nos faz uma nova criatura. Então vamos ver aqui a primeira divisão da lição, são 3 divisões, né? Jesus, a verdade em Jerusalém. A primeira subdivisão do ponto da divisão 1, da Galileia para Jerusalém. O capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. Aqui no texto não temos texto bíblico em classe, esse texto de 7:1, então vamos ler aqui. Nem sempre falo, é uma leitura bíblica, é importante a gente sempre conferir. Nós estamos aqui com a opinião do autor da lição, ou a mesma opinião do pastor Hélio, mas é um estudo bíblico. E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Jesus estava aqui no seu 3º ano de ministério. Estava começando o seu 3º ano de ministério e a oposição judaica muito havia aumentado. Por isso, essa colocação aqui. Apesar dos conselhos dos seus irmãos para que subisse a Jerusalém, mas qual conselho? Versículo 3, também não está na leitura bíblica. Disseram, pois, seus irmãos, haveria a festa dos tabernáculos, como nós vamos dizer aqui. Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam a obra que faz, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto, se faz essas coisas, manifesta ao mundo. E aí João explica porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, os seus próprios irmãos, a sua parentela, falou, desce lá. Mas, querendo incentivá-lo para que ele aparecesse, porque não na Galiléia, onde Jesus fez a maioria dos seus milagres e pregou a maioria dos seus sermões, e sim na Judéia, porque na Judéia estava o templo. E a Galiléia era desprezada por aquelas pessoas, como está desde o Antigo Testamento. Quando Jesus, aliás, vou até ler aqui, né, quando a profecia sobre Jesus, em Isaías 9, fala, hoje já começamos com bastante versículo bíblico, né, para que a gente possa entender bem a lição. Estamos apenas no ponto 1. Em 9, quando o versículo 6 fala, porque o menino nasceu, mas antes um pouco, no versículo 1 diz, mas até que foi angustiado não será entenebrecida. Ela envelheceu os primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias ela envelheceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Era desprezado. Veja mais uma citação aqui, a gente estudou na lição 1, quando Jesus, lá no final do capítulo 1, que Filipe fala para Natanael, e diz assim, vemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael respondeu a seguir, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, a Galiléia era desprezada. Eles falaram, vamos lá, mas a motivação deles era errada. E nós vamos continuar aqui, lendo o ponto para ver, a partir daqui, um ponto-chave deste ponto. Jesus tinha plena consciência que não era sob a influência deles que ele iria à cidade santa, mas sob a orientação do Pai. Aí eu acabei fechando aqui, mas louvado seja Deus, né? Hoje eu estou lendo bastante versículo, e no 5 e 6 diz, porque nem meu Senhor, irmão, e disse por Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Assim, em obediência ao Pai, em todas as situações, como está no 5, 19, 20, no 6, 38 e 8, 29, Jesus, vamos ver aqui, o 6, 38 está pertinho de mim aqui, só para você ter uma ideia. De versículo cita como Jesus obedeceu o Pai. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos, está no versículo 10 e 14. Ao afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado para cumprir a justiça divina. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes sacerdotes e aos escribas, e condenarão à morte. Isso está em Mateus 20, 18 e João 8, 20. Então, quando Jesus disse, não é chegar a minha hora, falou para os seus irmãos, não vou para lá. Eles queriam que eu fosse lá para aparecer os seus milagres, os seus ensinamentos, para ser conhecido pelo povo. Nós não sabemos aqui, eu não quero fazer deduções, eu não gosto muito dessa. Falaram isso por causa, tem pregador e senador que fala, falaram isso é por causa que eles queriam fazer aquilo. Mas a Bíblia não diz. Talvez, aí uma especulação minha, quisessem que Jesus ficou famoso, eles sendo irmão de Jesus, e estariam também naquele meio ali e poderiam tirar o benefício. Apenas, isso é uma especulação minha, o texto não diz. Jesus não foi, eles foram para a festa. Até porque é importante entender, mais um texto bíblico, né? Deuteronômio 16, 16, diz o seguinte para nós: 3 vezes por ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa do pães árvores, na festa da semana, na festa do tabernáculo, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Então todo varão judeu, aí naquela época, tinha que ir, porque era determinado na lei. Então eles foram primeiro, e Jesus depois foi secretamente, como diz o texto aqui, mas a resposta que ele disse para ele, não chegar da hora. Que hora é essa? A hora dele cumprir a missão que ele veio fazer na terra. E qual a missão que Jesus veio fazer na terra? Morrer na cruz do Calvário para trazer a salvação a toda a criatura. Quando ele ia se entregar, como ele diz no João capítulo 10, ninguém toma a minha vida, eu a dou e tornarei a tomar de volta. Então, aquela era a hora, aquele falou, então não chegaram a minha hora. Porque quando a Bíblia diz que ele seria pendurado e a todos atrairia a ele, não era quando ele fez um milagre maravilhoso, multiplicou pães e peixes como semana passada, ou quando ele transformou água em vinho, ou quando ele curou o cego na nascença. Não, ele seria atraído a todos pela sua morte na cruz do Calvário. Então, depois ele desceu, como vamos ver a partir aqui do outro ponto. Vamos para a subdivisão 2. A verdade na festa dos tabernáculos. A lição vai falar tudo em verdade, porque Jesus faz essa declaração lá no final, e é o texto básico da lição. Do versículo 10 a 13, Jesus invitou a sede do povo até que durante a festa subiu ao templo e começou a ensinar. A partir daqui já estamos no nosso... não, ainda não estamos não. Vou abrir de novo a Bíblia. É porque eu vou abrir no versículo outro e eu acabo fechando. Então, vamos lá, João 7. Vamos lendo os textos aqui para a gente ficar bem a par de tudo que está escrito aqui na lição dos textos bíblicos. Então, no versículo 14 diz: mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele entre as pessoas. Por isso afirmou: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Versículo 16. Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não Messias. No entanto, quem se encontrava ali diante deles era o Verbo encarnado de Deus. Ele era realmente o Filho de Deus. E tudo o que ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. Apenas o Filho de Deus poderia declarar: eu sou a verdade. Aqui é muito profundo esse ponto. Vamos lá. Então, ele desceu secretamente e lá no meio da festa ele se manifestou. Como ele sabia que havia essa ideia que ele era um grande profeta, mas não Messias, pastor, essa ideia mudou? Não, veja bem, vamos lá. Se você estudar bem o Evangelho, você vai ver que o número de pessoas que ouviu as pregações de Jesus, vou só dar um exemplo para você, o número das pessoas que viram os milagres. Semana passada a gente estudou, perfeito? Estudou Jesus multiplicando, Jesus, o pão da vida, multiplicando os 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens. E aí a gente vai discutir ali quantas mulheres tinham, crianças, alguns falam em 10.000 pessoas. Tá? Jesus tinha 10.000 discípulos que o seguiam? Não.
A Bíblia chega a dizer que no final dele morrer, ele chegou a aparecer a cerca de 500 irmãos. E no dia de Pentecostes tem cerca de 120 pessoas lá no cenáculo que receberam o batismo com o Espírito Santo. Então veja que as pessoas, muitos achavam que ele era um profeta. Moisés foi profeta, Samuel, Davi, os profetas esses foram considerados profetas, mas aqueles profetas aí, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Azé, enfim. Não, mas Jesus não era um profeta. E hoje como é que é, pastor? Se você pegar a religião muçulmana, ela vai falar exatamente isso. Jesus foi mais um dos profetas. Eles creem, entre aspas, no Antigo Testamento, né? Foi um profeta e pronto. Mas o verdadeiro Deus é Allah, Jesus não é filho de Deus. Já estudamos isso recentemente, no semestre passado, sobre a questão da heresiologia. Bem, da heresiologia em termos, né, da apologética. Vem os testemunhos de Jeová e diz que Jesus é um Deus menor. Não acreditam nele como esse Redentor. Então veja bem, meu amado irmão, que ainda muita gente hoje, e aí eu vou dizer uma coisa mais forte, todos aqueles a qual têm a oportunidade de aceitar Jesus como o único e eterno Salvador da sua vida e não aceitam, estão iguais a essas pessoas. Talvez alguns nem achem que Jesus é um grande profeta, acham que Jesus é um mito, mas todos quantos aceitaram a Cristo como Salvador, aceitaram porque entendem que Ele era o Messias, Ele era o Redentor, Ele era o Salvador, por isso aceitaram Ele. E agora vem a parte final que é muito interessante, veja bem. Ele era realmente o Filho, eu vou ler novamente e vamos comentar essa última frase que ele colocou aqui na lição, as duas últimas frases, né, nesse ponto. Ele era realmente o Filho de Deus e tudo que ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. Apenas o Filho de Deus poderia declarar, eu sou a verdade. Veja que na lição passada, eu vou voltar até na lição passada aqui, lá no final, o autor no ponto 3.2, quando fala do pão do céu, ele falou dessas afirmações. Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pó das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a verdadeira verdadeira, e ainda disse, antes que Abraão existisse, eu sou. O mundo desconhecia isto. Deus descer à terra e ser como um dos homens, o mundo desconhecia isso. Mas estava ali diante deles a verdade. Estava ali diante deles Jesus afirmando a verdade. Mas ele não apenas estava ali como um profeta para anunciar a verdade. Ele era a própria verdade. Porque ele diz em 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas vamos continuar porque um assunto leva a outro, porque a lição é sobre a verdade. A terceira subdivisão deste ponto diz, vivendo na verdade. Os versículos 16 a 19 referem-se à doutrina que Jesus transmitia. Esta doutrina provinha do Pai e para cumprir a sua vontade era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo, versículo 17. Vamos apenas ler, vou ler apenas o 17, que é aqui a leitura bíblica. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então tinha que conhecer. O Senhor Jesus é a verdade, a mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que esteve presente na festa dos tabernáculos e é que através do Espírito Santo se faz presente entre nós hoje. Por isso ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver essa verdade. Vou contar para os irmãos, alguns que talvez vejam esse vídeo já sabem disso, porque aconteceu comigo ontem de manhã, quando eu ia para a escola bíblica dominical, na congregação de Santa Marta. Eu vou compartilhar com os irmãos e depois eu falei de noite na sede. Não vou falar o nome da pessoa, lógico, né? Até porque não tem nem como... conheci ontem, acho que nunca tinha visto na vida. Eu estava indo para a escola dominical, saí um pouco mais cedo do meu horário habitual, e no caminho para a rodoviária, tem uma passarela, antes de subir a passarela, encontrei com uma pessoa que estava vendendo alguma coisa, me ofereceu, não quis, e essa pessoa falou assim, me chamou de pastor, porque provavelmente me viu de terno e gravata, então
deduziu que eu era pastor, me chamou e falou, posso conversar com o senhor? E veio conversar comigo. A primeira coisa que ele mostrou é um vídeo de alguém na internet interpretando o texto da viúva pobre. Aquela viúva que deu as 2 moedinhas, Jesus falou, essa aí deu mais, deu tudo que tinha. Os outros estão dando o que sobrou. E aí aquela pessoa, que eu percebi no primeiro vídeo, estava distorcendo um pouco a interpretação do texto. E pelo restante da conversa que eu tive com esta pessoa, que depois se identificou como um desigrejado, ou seja, alguém que um dia já congregou em alguma igreja, como também o do vídeo, e que hoje está afastado, eu tive que pegar a Bíblia e mostrar muitas coisas para essa pessoa. Pastor, por que o senhor está contando esse episódio? Porque ele foi para a internet achar a interpretação de alguém. E muitas pessoas que poderão ouvir esse vídeo também talvez estejam na internet. Então você vai ver esse vídeo na internet. Mas você viu desde o início o que eu fiz e falei? Nós estamos lendo a Bíblia. Estamos lendo a Bíblia. Lendo a palavra de Deus. Então eu disse para essa pessoa, você pode até ouvir o que a pessoa está ensinando lá. Vai na Bíblia, leia a Bíblia, mas não pode ler aquele versículo somente e achar que aquela interpretação é assim. A Bíblia se explica por si mesmo. Tem uma hora que ele chegou para mim e falou, porque lá, acho que foi, o senhor pode me explicar, acho que foi na carta de Corinto, Paulo repreendeu a ação que ele estava dando. Eu disse, poxa vida, agora você chegou num ponto até que eu queria, eu vou te explicar esse ponto, que era um texto lá da ceia. Olha só, se Deus quisesse que cada um estivesse na sua casa, estou falando da questão do desigrejado, né? Porque aqui já falamos várias vezes que é antibíblica. Por que Paulo teria escrito uma carta aos Romanos, 2 aos Coríntios, uma a Éfeso, a igreja que estava na Galácia, uma igreja em Filipos, uma igreja em Colossos, 2 a igreja em Tessalônica. E eu nem citei, poderia citar, que lá no Apocalipse, João, não é nem João, né? É o Senhor, veja bem. Eu vou até ali, eu não falei com ele, mas vou falar com os irmãos aqui, já que eu estou falando do assunto. Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Eu não vou ler aqui. Cartas às 7 igrejas da Ásia. Escreve ao anjo da igreja. Então, foi dada uma revelação a João, que ele escrevesse 7 cartas às igrejas. E hoje alguém vai para a internet dizer que igreja somos nós, você pode cultuar Deus na sua casa, não precisa ter quarto para ele. Eu falei até para essa pessoa, olha só, a verdade é que a igreja somos nós. Eu tenho que ser igreja dentro da minha casa, tenho que ser igreja onde eu estudo, onde eu trabalho, com a minha vizinhança, com a minha parentela, no ônibus, na fila do INSS, em qualquer lugar que eu estiver. E tenho que ser igreja também dentro das 4 paredes. Lá que a gente chama de templo ou salão de culto, não importa, lá também sou igreja. Então, cuidado, eu falei de desigrejado, mas meu amado irmão, tem gente falando que você não tem que jejuar, que jejum não é bíblico, tem gente falando que você não tem que tomar ceia, tem gente falando, eu já vi até alguém pregando que Jesus não vai voltar e mostrando na Bíblia, na interpretação dele, Jesus não vai voltar para arrebatar a igreja. Ele não vem. Bom, muito cuidado. A verdade está aqui, a verdade é Cristo, nós conhecemos a verdade, porque esse ponto nos diz, vivendo a verdade. Seu Jesus é a verdade, manifestou em Jerusalém, na festa do tabernáculo, e hoje, através do Espírito Santo, ele faz presente em nós. Então, ele diz, não temos que apenas conhecer a verdade, tem muita gente querendo conhecer a verdade, temos que conhecer e viver a verdade. Paulo disse, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então temos que viver a palavra. Vamos para a divisão 2, Jesus, a verdade, diante dos escribas e fariseus. O autor da lição já nos disse no ponto 1 lá, que ele ia dividir nesses 3 aspectos cada ponto. Então ele agora vai falar dessa conversa que ele teve com os escribas e fariseus. Subdivisão 1 do ponto 2, a verdade no episódio da mulher adúltera. No capítulo 8 do Evangelho de João, a verdade representada pelo Senhor Jesus é posta à prova pelos líderes judeus.
Enquanto ele ensinava uma multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério para ser julgada publicamente. Está no capítulo 8, versículo 3 a 5. De acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada e por isso questionaram Jesus sobre o caso, acusando-o de contrariar a lei. O nosso Senhor respondeu: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Versículo 7 do capítulo 8. Ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Então, é algo que eu até falei com essa pessoa ontem, eu não quero ficar novamente falando, repetindo, que problema, dificuldade, tem em toda a igreja. Por quê? Eu falei para ele, tem na minha metodologia pentecostal, tem na presbiteriana, na batista, na assembleia, todas as igrejas. E isso não quer dizer que porque tem um problema na igreja, ou problema na igreja, como tinha problema na igreja de Corinto, e Paulo escreveu 2 cartas longas por causa dos problemas que havia ali, também houve um problema na Galácia, e Paulo teve que escrever uma carta bem forte sobre aquilo, como havia alguma dificuldade em Roma também, ele escreveu, enfim. E por quê? Porque nós somos seres humanos. E aqui ele fala do episódio da mulher adúltera. A mulher foi pega em adultério. Primeiro erro em que aqueles homens caíram. Eles só levaram a mulher. Eu não adultero sozinho. Uma mulher também não adultera sozinha. Se eu adulterar, eu adulterei com uma mulher. E se uma mulher adulterar, adulterará com um homem. Então teria que levar o casal. Ora, esses dois aqui foram pegos em adultério e a lei manda apedrejar os dois. Já foi o primeiro erro deles. E o segundo, eles não levaram aquela mulher preocupadas com exatamente o pecado dela. Pegaram ela aleatoriamente, não sabemos, a Bíblia não fala, então não posso especular nada, para através daquilo, porque Jesus ensinava o amor, Jesus ensinava o perdão, pegar Jesus e dizer, olha aqui, ó, tu desobedeceu a lei manda apedrejar e tu não quer apedrejar ela, então tu é um desobediente à lei, tu está fora dos ensinamentos de Moisés, porque eles não entendiam que ele era a verdade. Eles não entendiam que ele veio cumprir a lei, mas não veio cumprir a lei para dizer, eu estou cumprindo a lei e vocês, então, estou dando o exemplo para que a partir de agora toda pessoa que me aceitar como Salvador tenha que cumprir a lei. Não, ele cumpriu a lei por nós, porque não temos capacidade de cumprir a lei. Por isso, hoje, nós não precisamos guardar sábado, nós não precisamos ter regras dietéticas, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não tem isto, ou qualquer outra coisa, até mesmo festa, não precisamos fazer festa do tabernáculo na igreja, outras festas, não. Nós somos remidos, lavados no sangue do Cordeiro. Agora nós estamos sob a lei de Cristo. Mas como o assunto aqui não é este, eu apenas fiz uma pequena pausa para falar. Como Jesus resolveu isto? Com a verdade. Ele era a verdade. Quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Se todos eles não tivessem nenhum pecado, atirariam a pedra. Jesus ensinou aí. Ensinou que primeira lição, todo o pecado pode ser perdoado, se houver arrependimento. Vamos lá no capítulo 8 de novo, falando sobre essa situação desta mulher, a partir do momento em que Jesus fala esta palavra. Que ele diz aqui, que é o versículo 7. Aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra. Continuou a inclinar, a escrever na terra, quando ouviram isso, saíram, tal. Entretanto, Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. Ele disse, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Então, é o seguinte, Jesus ele não veio para condenar, lançar o homem no inferno, ele veio para salvar. Mas então por que o homem vai para o inferno? Porque não aceitou ele como Salvador, ou aceitando como Salvador, no meio do caminho, parou, retornou, retrocedeu, apostatou da fé e morreu sem Jesus. É isto.
Ele disse para aquela mulher, ele não disse para aquelas pessoas assim, olha, eu estou perdoando ela, porque todo mundo tem pecado. Hoje as pessoas falam assim, todo mundo não, eu não posso falar contra o pecado de Joãozinho, porque eu também tenho pecado. Eu não posso mostrar na Bíblia para o Joãozinho que isso que ele está fazendo é errado, porque eu também peco. Não, eu posso, e a Bíblia diz que eu tenho que chegar perto do meu irmão que está errado. A Bíblia diz claramente, pega o teu irmão. Errado em que sentido? A base da Bíblia Sagrada. Olha, aqui nós estamos falando de costumes, estamos falando de doutrina. Então, pega o teu irmão, leva lá os irmãos da igreja, conversa e tal, vê se ele se arrepende. Jesus disse para ela, não disse para ela assim, te perdoo, beijinho, tchau, vai com Deus. Não peques mais. A verdade nos afasta do pecado. A verdade, pastor, mas o crente não peca, o pastor não peca? Pecamos sim, meu amado irmão, somos seres humanos. Eu digo isso toda hora na igreja. Sou pecador. Até porque o maior evangelista de todos os tempos, o maior missionário de todos os tempos, na minha concepção de ver, foi o apóstolo São Paulo. Ele disse, eu quero falar uma verdade para vocês, eu estou parafraseando, porque eu não me lembro o versículo totalmente assim de cor, que Jesus Cristo veio para salvar a todos os pecadores, do quais eu, Paulo, sou o principal. Se Paulo disse que era o principal, eu vou dizer que eu não peco? Não, e não é só por causa disso, eu tenho consciência, mas eu não posso viver em pecado. Não posso ficar fazendo coisas que desagradam a Deus e repetindo. Isso não é para salvo e remido lavado no sangue do Cordeiro. E eu creio, sem saber o nome dela, que quando chegar no céu, lá estará também esta mulher que foi pega em adultério. Quer dizer, a mulher adúltera. Não, ela foi pega em adultério. Ela adulterou, naquele momento não sabemos que ela adulterou tantas vezes, foi a única vez na vida dela que ela fez aquilo, e a partir daquele momento Jesus a perdoou, ela deixou de ser adúltera. Quando Jesus perdoa o homem pode ser o maior mentiroso da terra. Ele agora não é mais um mentiroso, ele é um remido lavado no sangue do Cordeiro. Ele pode ser o maior traficante da face da terra. Ele aceitou Jesus, ele agora é um remido lavado no sangue do Cordeiro. Ele pode ser o maior viciado, ele agora passou a ser um remido lavado no sangue do Cordeiro, seja o que for que ele tenha feito. Mas primeiro tem que entender que Jesus é a verdade, e a verdade que liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz no final aqui, assim somos impactados por essa verdade, encontramos libertação de nossos pecados. Vamos para a segunda subdivisão. Jesus é a verdade revelada. O episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Isso nos permite concluir que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Não é por acaso que ele próprio declarou, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele deu uma grifada aqui, colocou ele até maiúsculo, a verdade, João 14,6. Essa verdade não é apenas genérica, é uma verdade encarnada. Também não se trata de um caminho qualquer, mas sim do único caminho para alcançar Deus. O nosso Senhor é a verdade única de que todos precisamos. Hoje nós estamos vivendo no século XXI, na era moderna, ou pós-moderna, como alguns falam. Então hoje tudo é relativizado. A cultura judaica cristã, que sempre permeou o mundo desde que Cristo esteve nessa terra, hoje ela está sendo jogada de lado. Então, tudo que a Bíblia fala que é errado, alguma parte da sociedade quer dizer que é ao contrário, não é. Eles estão negando a verdade, estão negando a palavra. Então preste bem atenção, meu amado irmão. Ele disse uma frase aqui, isso nos permite concluir, a partir do momento que esse bloqueio de aceitar a verdade de Jesus, que dependendo do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. O que ele está dizendo aqui? Eles trouxeram a mulher adúltera, e para eles, meu amado irmão, se ela fosse apedrejada e morresse e fosse para o inferno, eles não estão preocupados com isto. Absolutamente. Era mais um cadáver. Eles vão se livrar de um pecador, de uma pessoa ruim neste mundo. Nós cristãos não podemos pensar assim.
o homem, até o último momento do seu último suspiro nesta vida, independente do que ele fez, ele pode se arrepender e voltar para Jesus. A única coisa que a gente pode falar, e eu nem vou comentar isto aqui, porque não é o caso da lição, a única coisa que pode impedir a salvação do homem, segundo a Bíblia, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se ele em vida blasfemou contra o Espírito Santo, eu não vou entrar no mérito aqui do que é blasfêmia contra o Espírito Santo, tem 250 explicações aí, não vou entrar nesse mérito agora. Mas se ele não blasfemou contra o Espírito Santo, se ele mentiu, roubou, adulterou, enfim, qualquer outro pecado, ele pode se arrepender até o final da sua vida. Então aquela mulher, havia um bloqueio para a verdade chegar a ela. Provavelmente, a maioria daquelas pessoas que estavam ali, acusaram ela, que estavam prontas para tirar a pedra, não foram salvas. Talvez, a gente não vai especular, não sabe, se algum deles depois entregou a vida a Jesus e foi salvo, mas ela foi, porque nada pode obstruir a verdade. E nós estamos falando aqui de determinismo, não estamos falando aqui de predestinação, não cremos nisso. Mas a palavra, ela não terá obstáculo. Satanás pode colocar algum obstáculo, mas ela sempre vai romper. Na igreja a qual pastoreio, tem uma irmã que, antes de eu ser pastor, era o meu pastor, foi o meu pastor que me levou ao ministério, mas eu não era o pastor titular da igreja. Essa irmã era de uma outra religião, que eu vou dizer o nome, católica apostólica romana, mas ela lia a Bíblia, ela, enfim, tinha algumas dúvidas, vamos colocar dessa maneira. E um dia, lendo a Bíblia na casa dela, entendeu que aquilo que ela estava professando, que estava ensinando a ela, estava errado. E aí ela procurou uma igreja evangélica, ela morava perto da igreja metodista pentecostal, e ali ela entregou a sua vida a Jesus. Mesmo que ninguém tenha pregado a ela, falado a ela, mesmo ela estando no meio de um lugar ruim, de uma heresia, mas ela conseguiu encontrar a verdade, porque nada pode obstruir esta verdade. Ele diz mais, não é uma verdade genérica. Então, o conceito de verdade hoje é muito relativo. Não vou entrar em assuntos políticos, não quero. Mas, por exemplo, nosso Brasil já teve lideranças brasileiras que disseram que um outro país aqui da América do Sul tem uma democracia relativa. Não existe democracia relativa. Ou é democracia, ou não é democracia. Ou é ditadura, ou não é ditadura. Entendeu, meu amado irmão? Não existe a verdade que eu quero. Eu já saí da política e estou voltando aqui para o texto. Só fiz um comentário para ilustrar. Quem é verdade? A verdade é Maomé. Eu quero que seja, mas Maomé não é a verdade. A verdade é Buda. Não, não é a verdade. A verdade é Smith, é Russell, é não sei quem. A verdade é um só, Jesus Cristo. Pastor, mas você citou outras religiões. A verdade não é nenhum pastor evangélico, a verdade não é nenhum que se chama apóstolo no evangelho, bispo evangélico, missionário evangélico. A verdade não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é Tiago, não é Bartolomeu, não é Felipe. A verdade não é nenhum homem, não é Davi, Moisés. A verdade é Cristo. Não é uma verdade genérica, como ele diz aqui, mas a verdade encarnada. Ele está falando desde o primeiro ponto. É Deus vindo aqui. Por isso ele pode dizer. Ele só pode dizer, eu sou a verdade, porque eu sou é Deus. Então ele era Deus. Deus se encarnou e a verdade chegou entre os homens. Então temos que aceitar esta verdade. E ele diz no final aqui, nosso único Senhor é a verdade única que todos precisamos, já falamos isso mesmo, vamos repetir de novo, apenas para ficar bem fixado na mente. Todos precisam dessa verdade. Vamos para a subdivisão 3 do ponto 2. A verdade que o mundo precisa conhecer. Vou só pedir licença tomar um pouquinho de água aqui, que a garganta está seca. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia, através de um conjunto ético que guia suas vidas. Outros examinam essa verdade na lógica, utilizando a ciência como forma de compreender o mundo.
ainda quem busca a verdade no esoterismo. A realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus, que se separa deste mundo enquanto mantém uma relação com os seus habitantes. Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, nosso Salvador. Ele faz uma citação aqui de Colossenses 2, 9 a 10. Vamos ler aqui. Colossenses 2, vamos lá, 9 a 10. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e estáis perfeitos nele. Essa é a cabeça de todo o principado e potestade. Então ele fala aqui a verdade que o mundo precisa conhecer. Já foi falado aqui, a verdade é Cristo, Cristo é a verdade, é o Deus encarnado. Mas no início ele vai falar das possibilidades que o homem procurava naquele tempo e procura hoje. Ele fala da filosofia. Filosofia existe antes do Cristo encarnado. Começou lá na Grécia. Sócrates, Platão, Aristóteles, e vai por aí. E essa verdade, ela preencheu a vida dos homens? Não. É claro. E ainda hoje não preenche. Paulo teve a oportunidade de pregar em Atenas, foi na Europa, no capítulo 17 de Atos, e no final, alguns rejeitaram ele totalmente, mas algumas pessoas aceitaram a Cristo como único e eterno Salvador, conheceram a verdade e teve a sua vida preenchida. Depois ele fala também que alguns procuram na lógica, a ciência. Hoje, muitos teólogos cristãos entraram nessa. Só acredita na Bíblia, naquelas coisas que a lógica possa comprovar. Aí começa a dizer que do Mar Vermelho ser aberto, do Jordão ser aberto, de curas divinas, de multiplicação de pão e peixe, e virão pessoas apenas racionais. Mas o homem, eu vou até ler um texto aqui, que recentemente eu falei na igreja, eu vou lá mais profundamente para você aqui, deixar para os irmãos compartilhar com vocês, um texto bastante conhecido, em 1 Coríntios capítulo 2. O versículo 9 diz assim, como está escrito, ele cita Isaías 64, 4. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então não sabemos que Deus não revelou, mas olha só, versículo 10. Mas Deus não nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus e vai adiante. E lá no versículo 16 ele diz, nós temos a mente de Cristo. Então veja bem, meu amado irmão, essa verdade não é achada em coisas humanas. Depois ele vai falar do esoterismo. Agora caiu um pouco, não se fala muito, mas há uns 15 anos atrás é a nova era. Porque entrou o ano 2000, aí o pessoal começou a dizer, era de aquário, vai mudar o mundo todo, vai acontecer aquilo, muita gente foi atrás disso, inclusive até cristãos. Hoje já não se fala tanto, mas existe ainda muitas pessoas aí chamadas esotéricas. O meu patrão era ateu, na firma que eu trabalhei, já faleceu, e depois ele virou esotérico. Um dia falaram para mim, olha, se você levantar o teu monitor do teu computador, tem um negócio aí embaixo. Quando eu levantei, que eu não sabia, ele tinha colocado embaixo de cada monitor um desenho lá, não sei nem o que era aquilo, esotérico. Mas como eu sou um servo de Deus, eu não estou preocupado. A firma não vai prosperar, vai melhorar, vai acontecer alguma coisa, porque aquilo estava ali. Tanto é que a firma depois até mesmo fechou as portas. Então, o homem só vai conhecer a verdade que o mundo precisa conhecer quando ele conhece a Jesus como o único e eterno Salvador de sua vida. É só ele que é a verdade. E por isso, quando o homem conhece ele, pode ser transformado. Vamos para o ponto 3. Jesus, a verdade que liberta o pecador. Então, agora, de certa forma, nós vamos entrar, vamos comentar, porque ele está comentando tudo, mas diretamente a parte final, que é a verdade que liberta, que está lá no capítulo 8, que é a segunda parte do nosso texto bíblico em classe. A verdade que liberta, subdivisão 1. A passagem de João 8, 31 a 38 está intimamente relacionada com o relato da mulher adúltera. Assim, a vida do pecador que se arrepende
estará garantida se realmente permanecer em Jesus. Fica com essa palavra, permanecer. Dessa maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade e, por meio dela, será libertado da servidão do pecado. Portanto, o encontro com a verdade, que é Cristo, rompe todas as correntes do pecado. O Senhor Jesus Cristo é aquele que proporciona a verdadeira libertação na vida do pecador. Vamos lá, meu amado irmão. Versículo 31, onde falamos em permanecer. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele. Aqui ele estava falando, antes ele colava falando com os fariseus, depois teve que falar de novo com eles, eles voltaram a conversa, mas aqui ele está falando para aqueles que aceitaram a sua palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. Então, peraí, meu amado irmão. Eu não quero, eu entro sempre aqui, eu sei que eu entro. Toda quase lição eu falo de arminianismo, calvinismo, e deixo bem claro a meus irmãos, pode ser que alguém ouça esse vídeo, veja esse vídeo, melhor dizendo, e seja calvinista. Veja bem, eu creio, a minha maneira de crer, é que no céu estaremos juntos, calvinistas e arminianos. Ok? Pode ser que algum arminiano vá para o céu porque pregue uma outra heresia. Não, arminianismo não é heresia. E também não creio que o calvinismo, se os dois forem para um extremo muito alto, muito grande, aí podem virar heresia. Mas pessoas que tenham um bom entendimento, é apenas uma visão diferente na questão soteriológica, e eu sempre falo, na minha concepção de ver, sobre a segurança da salvação. Mas falando da segurança da salvação, aqui o texto diz claro, se permanecerdes, serei meus discípulos. Então não tem aquela coisa de salvo, uma vez, salvo para sempre. Aceitou, recebeu a verdade, está resolvido o seu problema. Senão Jesus não teria dito permanecer, como você pode também ver aqui em Hebreus, aí não está citado na lição, mas eu vou citar aqui, depois eu não vou me estender muito nessa parte, porque eu não quero ficar apenas me estendendo de calvinismo, arminianismo, às vezes as pessoas nem gostam muito dessas nomenclaturas, mas a gente tem que dar um ensinamento, porque hoje, principalmente na internet, no YouTube, é uma briga, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz e a santificação, ou seja, algo que tem que ser contínuo. Nós cremos numa santificação progressiva. Além de que aqui tem uma citação do Salmo primeiro, né? Que a gente tem que, bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Mas vamos aqui. A passagem tem conexão por quê? O que aconteceu com aquela mulher? Ela foi acusada, Jesus, até através da sua palavra, pregou para ela, e depois no final disse, vai e não peques mais. Jesus não disse para ela assim, vai e não cometas mais adultério. Ou seja, se fosse isso, ela poderia mentir, ela poderia roubar, Jesus liberou tudo. Não peques mais, não adultere, não roube, não fume, não joga, não se prostitua, enfim, tenta viver uma vida de santidade. Foi essa a mensagem que o Senhor disse. Então, ele disse aqui, desta mesma maneira o pecador alcançará a verdade, por meio dela será libertado da servidão do pecado. É o que nós estamos falando desde o início. Eu vou até mais para um texto, aqui, que é bem didático, a gente cita, várias vezes lemos aqui, mas vamos ler de novo. Está lá em 1 João, primeira epístola do apóstolo. Não estamos estudando São João? Aí eu vou ler um pouco mais só para você entender. Começar no capítulo 1:8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós. Você viu que nós falamos lá? Todo um é pecador, o pastor também precisa da perdão de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é justo para nos perdoar os pecados e nos pecados de toda injustiça. Aí ele volta de novo. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mais uma vez, repetindo o 8. Agora vamos ao 2:1, que é o que queremos chegar. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, em algumas traduções está, e se pecares, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Por que temos esse advogado?
porque nós cremos na sua morte redentora na cruz do Calvário. É isso que fez a diferença. Qual a diferença entre o crente e o não crente? O crente entendeu que ele é pecador e que Jesus morreu na cruz e que pode perdoar os pecados dele. Aceitou a Cristo como Salvador e procura agora viver a vida como Cristo manda. Não estou falando aqui que o pastor manda, a denominação manda. É como está na palavra de Deus. É a Bíblia. Ok? Então você vive aquela vida. Você agora, se pecar, tem um advogado. Está lá para te defender, mas você não pode viver em pecado. Só Jesus pode proporcionar essa verdadeira libertação, como ele diz no final. Aí ele vai para a segunda subdivisão. O que é a verdade? No Evangelho de João fica evidente que a verdade referida não se relaciona com a verdade filosófica, ou seja, com os conceitos de verdade debatidos nas obras de filosofia. A verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada e revelada na figura de Jesus, texto que já lemos 3 ou 4 vezes aqui, João 14,6, eu sou com a minha verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa verdade proporciona libertação, restauração e uma nova vida para aqueles que se aproximam dele. Em Jesus alcançamos a verdadeira liberdade. E aqui ele acaba repetindo vários conceitos que foi falado na lição. Pastor, que está repetitivo? Não, é necessário. Pastor Paulo já escondia lá na igreja que a repetição, repetir, é a primeira lei do aprendizado. Quando você está lá no criancinho, vai para a escola, aí o professor fica lá, A, E, I, O, U, A, E, O, U, A, E, O, U, A. Na hora você entende as vogais. Aí ele passa para A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Você entende o que são as consoantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vai repetir de novo, vai falar de novo. E na palavra também temos que repetir. Então, eu vou pegar só a última frase para comentar. Essa verdade proporciona libertação. Então, o título é a verdade que liberta. Restauração, porque liberta agora para ser aquele que está em Cristo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, eu acho. Se alguém está em Cristo, nova criatura eu vou ler aqui, porque eu estou... Às vezes você está texto que eu falo 200 vezes e cai aquele esquecimento para falar. Então, eu quero citar literalmente para você. Então, aqui, 5,17. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Restauração. E uma nova vida para aqueles que se aproximam dele. Jesus quer dar vida e abundância. Jesus, eu dou vida e vida e abundância. Pastor, é lá do outro lado, quando eu tiver um corpo glorioso, que eu vou ter vida abundante. Não, a vida abundante é aqui. E alguém vai ser... hoje eu não tenho ouvido até as pessoas falarem assim, mas o crente não pode... eu não vou ser crente não, porque eu não posso beber, não posso fumar, não posso jogar... Não, isso só faz mal para você. Jesus te libertou, isso é ganho, não é perda. A vida do crente é uma abstenção das coisas mundanas e malignas que a Bíblia condena. Não é a igreja, não é a denominação, não é o pastor, não é a liderança, não é o apóstolo, é a Bíblia. Então, o Senhor te liberta. Você não sente mais vontade dessas coisas, agora a sua vontade é fazer a mesma vontade do Senhor. E só em Jesus alcançamos essa liberdade. Isso tem que ficar bem repetido. É só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Ele é a verdade, não existe outra verdade. E aqui vamos para o último subponto da lição 3, e do ponto 3 aqui da lição. Verdadeiramente livres. As Escrituras revelam a verdadeira natureza do ser humano distante de Deus. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, Romanos 5,12, que foi o versículo básico do trimestre passado, quando nós estudamos que nós herdamos o pecado de Adão. Todo ser humano herdou o pecado de Adão e Eva. Nós já nascemos pecadores. Aqui está, todos pecaram. E qual a solução para isso? A verdade que foi revelada através de Cristo. Quando aceitamos Ele como Salvador, temos os nossos pecados perdoados, não pelos nossos méritos. Não é porque eu sou bonzinho que Deus me perdoa. Me perdoa por causa do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, ao qual eu aceitei Ele como único e eterno Salvador da minha vida. E vamos continuar aqui. Desta forma, a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sob o poder do inimigo. Veja bem, toda. Não tem uma partezinha que está legal, outra está ruim.
Não tem como alguns dizem que no final Deus vai salvar todo mundo. Não. A humanidade está caída por causa deste pecado que passou a toda a criatura. Assim, aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito. Satanás não consegue exercer influência sobre eles. O poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, revela-se gloriosamente em nosso caráter. Aí 5,17 que eu dei, ele faz uma citação de Efésios 2, de 1 a 7, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, isso tem que ficar claro. É um problema que já houve, eu acho que hoje, graças a Deus, não tanto. Com algumas pessoas que se dizem arminianos, que acham que nós vamos ser salvos pelas obras. Eu não bebo, não jogo, não fumo, não adultero, vou ser salvo. Deus vai olhar isso e vai me salvar. Não! Nós somos salvos pela graça. É pela graça e é obra de Deus, somente completamente de Deus. Mas lá em Efésios 2, vai dizer, para a gente andar nas boas obras, a qual Ele preparou para os salvos. Então, aí eu, porque sou salvo, não bebo, não fumo, não jogo, não adultero, não faço uma série de coisas, como a Bíblia diz lá em Corinto, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam, todas as coisas me são lícitas, mas não deixarei me dominar por nenhuma delas. A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele, enquanto ainda vivemos neste mundo. Eu já citei, vou repetir para você. Paulo disse, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Pastor, não tem uma contradição ele dizer que era o maior pecador da terra e depois dizer que Cristo vivia nele? Não tem contradição nenhuma. O que ele quer dizer é o seguinte, eu quero viver o mais próximo de Cristo, daquilo que ele ensinou. Eu já disse aqui aos irmãos uma vez, existe um livro que é ficção, um romance, esse espaço que faria Jesus. Tem filme, você pode ir no YouTube, tem um filme 1, filme 2, você vai ver até mais de, não mesmo, acho que até de filmes diferentes, mas contando a mesma história, em que um pastor, ele resolve fazer um propósito e algumas pessoas da igreja dele fazer esse propósito. Ora, o propósito, toda vez que tomar uma decisão, perguntar, Jesus faria assim? E aí, se Jesus, quem respondeu? O pastor respondeu para o membro respondeu para o pastor, para ele? Não. Era aqui, nesse livro. Por isso você tem que conhecer a verdade. Jesus está aqui, esse livro foi escrito para a gente conhecer a verdade. Esse livro não foi escrito para mostrar que Deus é Deus, mas para ele se revelar a nós através do Antigo Testamento, que falava que o Messias viria, e no Novo Testamento dizendo que o Messias veio e voltará para buscar a sua igreja. Então, conhecendo a verdade, você sabe como tomar a decisão. E nesse livro, algumas pessoas perderam emprego, perderam até casamento assim não, né, que separado do marido. As pessoas que iam se casar e de repente, quando o cônjuge viu que ela só queria seguir a Jesus, não quis mais ficar com ela, o futuro cônjuge, né, a pessoa que estava namorando, o noivo, perdendo o noivado, vamos dizer assim. E depois isso, no final do livro, outras igrejas aderiram também. E isso é muito interessante, essa história. Mas é uma ficção. Mas é algo para pensar. Viver como Cristo viveu. Verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele, enquanto aqui vivemos neste mundo. Vamos para a conclusão desta lição maravilhosa. A verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso é urgente que o mundo venha a conhecer a Cristo. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus. Então eu vou voltar um pouco na lição. São lição 2. Nicodemos vai ao encontro de Jesus, e Jesus diz para ele que ele tinha que ser uma nova criatura. Na lição 3, Jesus vai ao encontro da mulher samaritana, ela se converte, ela se arrepende dos seus pecados, e toda aquela cidade de Sicar também aceita Cristo. E ali naquela lição temos uma mensagem maravilhosa. Temos que aproveitar todas as oportunidades para apresentar a água da vida. E na lição passada eu disse algo parecido para lá em Santa Marta no ministério. Nós estávamos falando do pão da vida. Então, todas as oportunidades eu tenho que apresentar o pão da vida para as pessoas. Aqui nessa lição,
Jesus apresentou nos ensinamentos para os escribas, fariseus, para os judeus que o aceitaram e para a mulher a qual foi acusada diante dele, a verdade, o evangelho, as boas novas. Então, se a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo, e eu já encontrei em Cristo, eu tenho que anunciar ela a outros que ainda não encontraram, para que também eles tenham a oportunidade de alcançar essa liberdade que só Cristo pode dar. Aqueles que conhecem a Cristo, se mantêm na sua verdade, não estamos aprisionados pelo domínio do pecado. Às vezes a gente olha o mundão aí e realmente nos dá até uma revolta por certas coisas que estão acontecendo, por certas atitudes que as pessoas estão tendo. Mas ela está aprisionada no pecado, porque ela não tem dessa verdade. Ah, pastor, mas ela recusou, ela teve a oportunidade. Mas a oportunidade do Senhor, talvez na minha vida, na tua vida, Ele te deu 20, 50, 80, 90, 100, 200 oportunidades para que você aceitasse a Cristo. E um dia isto aconteceu. Então, temos que levar esta palavra, levar este Evangelho. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus. Aquilo que Ele pregou e aquilo que Ele fez. Amém? Que Deus possa abençoar nossos amados irmãos. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando a lição de número 6, o bom pastor e suas ovelhas. Que fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.